Graça e paz, abençoados. Voltando aqui na parte 5, a igreja perfeita. Então, abençoados, os líderes religiosos não podem querer comandar a vida das pessoas. Como lemos aqui, né? Como lemos aqui no livro de Mateus 22, no verso 23, no céu não tem sexo. Como é que se pode querer condenar uma pessoa por causa do sexo, por causa da cor, por causa das vestes, por causa do que ela usa, do brinco, do batom? Isso era costume da igreja, até porque o judaísmo ele era um sistema machista. Por isso que na época de Paulo existia até costumes, né, que a igreja tinha e que os judeus, alguns têm até hoje, de não rapar, de não tirar a barba e as mulheres deixar o cabelo crescer. Mulher não podia falar no culto, na hora do culto. Então era um sistema judaico que trazia o machismo em si, em que foi concedido apenas o homem falar. Você está entendendo, abençoado? Mas Jesus vem mudar isso através da graça de Deus. Então, abençoados, vamos ler aqui no livro de Isaías. Vamos ler no livro de Isaías, no capítulo Isaías 64, no verso 6. Vou mostrar aqui a vocês, para nós irmos prosseguindo. Isaías 64. Eu acho que eu já li, mas vou ler de novo. 64, no verso 6. Não li não. Diz assim, ó. Aos que julgam, diz aqui, ó. Mas todos nós somos como imundos, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades como um vento que nos arrebatam. Então você está vendo? A vida do corpo, diante da vida do corpo, todos nós somos iguais, somos considerados na vida do corpo imundos. Somos imundos, como está escrito aqui. E até a nossa própria justiça que fazemos aqui nesta vida é como um trapo de imundície aos olhos de Deus. Então, como se pode julgar? Paulo diz para ele lá, para os irmãos lá, acho que lá em Hebreus, nós quando éramos, ou em Corinto, nós éramos outrora inimigos da cruz, nós estávamos debaixo da maldição. Paulo se inclui como uma pessoa que estava em estado de condenação imunda, mas foi resgatado por Deus. Então, não existe esse lado de acepção de Deus. Deus não faz acepção. Então, todos nós, pela vida do corpo, somos iguais, e a vida do corpo, cada um de nós fazemos o que queremos. Isaías 53, vamos agora voltar um pouquinho, Isaías 53, olha só o que diz aqui, ó. Na profecia já tinha, 53 no verso 6 também, diz assim, ó. Todos nós, antes de Jesus vir, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um que se desvia do seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, a iniquidade, a condenação, o pecado caiu sobre quem? Sobre o Filho de Deus. Então, a natureza, o pecado da carne que nos condenava diante de Deus foi retirado. O pecado foi retirado, que é o pecado adriano. Agora veja que, além de Mateus 6,12, que o perdão e a misericórdia de Deus seria condicional, onde Jesus disse que se perdoardes aos homens as vossas ofensas, que é pecado, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai não perdoará a vós. Então o perdão era condicionado. E se exercer perdão, e misericórdia. Lucas capítulo 16. Lucas 16.
Eu peço a vocês, irmãos e irmãs que assistem o canal, se você gosta, comente, compartilhe com outras pessoas para que conheçam e participe conosco, tá bom? Lucas 16, no verso 19 ao 31. Olha só, ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente aqui nesta vida, neste corpo. Então, a vida dele era de conforto. Havia também um certo mendigo, verso 20, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Então aqui nós vamos ver a omissão do rico em se compadecer, em exercer misericórdia, compaixão por Lázaro, que era o mendigo. E desejava, verso 21, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe. Então ele não dava, desejava só. Ele esperava a sobra e não recebia, né? E os cães vinham lamber o resto da comida, os cães comiam, mas não dava o mendigo. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também após o rico e foi sepultado. Então, na seleção dos anjos, o anjo pegou o mendigo, que era justo, levou para o seio de Abraão. E o rico? O rico foi sepultado. Essa palavra sepultado aí está relacionado que ele foi para o abismo, ele ficou nas profundezas. E no inferno, o inferno não está acima nos céus, mas ele está embaixo da terra. Nós vemos aqui que o inferno, se ele foi sepultado embaixo da terra, o inferno estava focalizado. Eu não posso garantir a você se ainda está, mas esse inferno estava focalizado embaixo da terra. É o que se dá a entender. E no inferno ergueu os olhos. Se ele ergueu os olhos, é porque ele estava abaixo da terra, abaixo da sepultura, aonde ele foi sepultado. Então, no inferno, a alma dele estava onde? Abaixo da terra, abaixo da sepultura. Ele ergueu os olhos, e estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. E agora este é consolado e tu atormentado. Opa! Para nós termos como aprendizado aqui está o fato de sermos ricos nesta vida, de conquistarmos coisas materiais nesta vida, não nos faz ser espiritual. Lázaro não tinha riqueza nesta vida, porém era rico de espírito. Então aqui Abraão diz: você recebeu o bem, tinha tudo, e Lázaro não tinha nada. Agora ele é consolado e você é atormentado. Além de tudo, verso 26, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que tu quisesse passar daqui para vós, não poderia nem tampouco os de lá para cá. Disse-lhe ele: rogo-te, pois, que mandes a casa do meu pai, pois tem 5 irmãos, para que lhe dê testemunha, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse: não, pai Abraão, se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que um dos mortos ressuscite. Então, o amor ao próximo, que foi omisso por esse homem rico, agora ele estava sendo sentenciado na sua alma, na retirada do corpo. Agora a sua alma estava sendo atormentada no inferno.
Então, abençoados, o que vale para o Criador é a nossa alma. E isso que devemos entender. Lucas capítulo 18, no verso 9 ao 17. Vamos ver aqui. Lucas 18. Agora vamos falar sobre outro egoísmo, outro egoísta. Vimos o rico. Agora vamos falar sobre o fariseu e o publicano. E também esta parábola, que é uma comparação que Jesus falou, né? Para comparando as coisas espirituais, né? As coisas espirituais dos céus, né? As leis espirituais do céu. Ele diz assim: também disse esta parábola aos que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Não tinha amor ao próximo. Não tinha a religião perfeita dentro de si, que é amor ao próximo e amor a Deus. Ele diz aqui, vamos ler, verso 10. 2 homens subiram ao templo para orar, buscando o espiritual, forma religiosa. Agora vamos ver se eles vão orar de forma religiosa, humana, ou forma religiosa divina, que chame a atenção de Deus. Vamos ver. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu, que é o religioso, conhecedor da lei mosaica, os 10 mandamentos, e o outro, o publicano, aquele que era condenado. É uma religião dos publicanos, é os que eram, da onde exerciam também, eram participantes, os coletores de impostos. Publicanos eram os chamados pecadores. Apesar deles conhecerem a lei, mas eles ainda tinham coisas na vida deles, tinham atos pagãos, né? Eles tinham ações pagãs na sua forma de estarem diante de Deus. O fariseu, estando em pé, verso 11, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais. Aparece até muitos oradores evangélicos aí que gritam e falam, né? Senhor meu Deus e meu Pai. Ó Senhor, eles são eruditos na palavra. E esse daqui foi erudito também, né? Usando palavras bonitas. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais. Aí ele logo usa o termo comparativo para poder se demonstrar que era observador da lei. Jesus disse para eles lá, que chamando eles de hipócrita, dizia: vocês dão o dízimo do coim e do coentro, e do cominho e do coentro, mas não praticam o amor. Então eles aqui já vêm condenar o próximo, ele vem se comparar com o próximo, porque não sou como o meu próximo, como os demais. Eu não sou como os demais, roubadores. Aí ele vê o defeito dos demais para tentar se justificar, dos outros irmãos. Ele se auto-justifica, o religioso se auto-justifica apontando os erros dos irmãos, dos outros. Esse é o religioso perverso. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Agora ele vem mostrar as suas qualidades, que eles consideram, que ele se auto-justifica, o seu apoio de auto-justificação. Verso 12. Eu jejuo 2 vezes na semana, ele faz jejum 2 vezes na semana, e dou o dízimo de tudo quanto possuo. É o caso de muitos evangélicos. E o publicano, porém, estando em pé, de longe, o publicano, porém, estando de pé, de longe, né, no templo, ele não chegou no altar, longe do altar, nem ainda queria levantar os olhos. Ele estava o quê? Se sentindo o quê? Condenado. Ele mesmo se autocondenava e se sentia incapacitado de estar na presença de Deus. E nem ainda levantar os olhos, mas batia no peito. Ele se sentenciava dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Reconheceu o seu estado de condenação. A palavra de Deus diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia.
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus, porque Davi aprendeu com a sentença que ele teve com a sua perda do seu filho. Ele, depois de ter sido esmiuçado por Deus, ele se arrependeu e falou no seu coração: eu nunca mais traio a Deus, eu sempre vou mostrar o meu coração diante de Deus. Eu aprendi que não tem como eu ocultar os meus pecados diante de Deus. Então ele orou e disse: enquanto me calei os meus pecados, os meus ossos se secaram e as angústias se apoderaram de mim. Então Davi aprendeu e ele não escondia mais nada de Deus. Ele agora entregava o seu coração, porque ele sabia que não tinha como esconder. Lembra que ele ficou escondendo o pecado, né, que possuiu Betseba, e depois ficou entulhando o pecado, virando uma bola de neve, matou o marido da mulher, Betseba, botando na frente da batalha para morrer, para ocultar o seu pecado. E até que ele recebeu a sentença do que ele mais queria, foi negado a ele o filho de Betseba. Aquele primeiro filho que ele teve com Betseba. Então, abençoados, Davi, a partir de então, foi considerado, quando ele se arrependeu, o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não pecou? Pecou antes, mas ele aprendeu no seu pecado. Ele aprendeu a servir a Deus depois que ele pecou, quando ele recebeu a sentença. Então, essa é a imagem que Deus espera de nós, um coração humilde. Vamos lá, segura aí em Lucas 18, aí vamos voltar ao publicano. Mas vamos lá para o livro de Miqueias. Miqueias também pôde dizer perfeitamente como que Deus espera que nós venhamos estar. Miqueias 6:6. Miqueias 6:6 diz assim, ó. Diz aqui, ó. Miqueias 6:6 diz aqui, Miqueias, o profeta diz assim, ó: como me apresentarei ao Senhor? Como chegarei diante do Senhor em oração? Como me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Ele faz a pergunta. Apresentar-me-ei diante dele com um holocausto, dando dízimo, dando oferta, que ele vai se agradar de mim, e com um bezerro de 1 ano? Verso 7. Agradar-se ao Senhor de milhares de milhares de carneiro, ou 10.000 ribeiros de azeite? Preste atenção. Darei o meu primogênito. As instituições aí que pedem o sacrifício, Isaac, né, o seu sacrifício, ó, darei o meu primogênito, o meu sacrifício, pela transgressão, pela minha transgressão, para me justificar da minha transgressão, para que eu seja aceito por Deus, e o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. É isso que vai chamar a atenção de Deus? Agora ele, no verso 8, ele vai falar: ele te declarou, ó homem, o que é bom e que o Senhor pede de ti. Então, o que é? Senão que pratiques a justiça, ó, a palavra, a obediência a Deus, ames a benignidade, ames e tenha prazer em ser bondoso, ó, a bondade para com o próximo, e andes humildemente com o teu Deus. Oh, que maravilha! Que maravilha é a palavra do Pai. E é a mesma palavra agora dita pelo publicano, Lucas 18:13. E o publicano, estando em pé, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Reconheceu a sua natureza, foi verdadeiro, se olhou por dentro, mostrou a natureza interna dele, ele se desnudou diante de Deus. E verso 14 diz assim, ó: digo-vos que este, o publicano,
desceu justificado para casa, mas não aquele, o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Que maravilha, né? Oh, aleluia, glória a Deus. É esta compreensão que Deus ele quer que tenhamos dele. Então, abençoados, então ali onde falta, no fariseu falta o amor e a falta de amor, na falta de amor ali do publicano, invalida a oração. Ele faltou amor quando ele foi acusador. Ele além dele ter se baseado no que ele fazia, né, buscado querer se auto-justificar, ele ainda usou o próximo como acusador, como acusação, para se justificar. Amados, todos trazemos em nós o corpo do pecado. Vamos ler lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes demonstra isso, né? Nós todos sabemos, vamos ler. Eclesiastes, capítulo 7, verso 20. Eclesiastes 7, 20. Todos nós trazemos o corpo do pecado. 7, 20. Diz assim: na verdade, não há homem justo sobre a terra. Opa! Na verdade, não há homem justo, a natureza humana, não há justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Mas existe, irmãos, aí, ensinadores em graça, dizendo que nós não carregamos o corpo do pecado, que nós não praticamos o pecado. Mas o que está escrito aqui? Na verdade, não há homens justos sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Você está vendo aqui? Então todos nós pecamos. Vamos lá no livro de 1 Reis. 1 Reis. 1 Reis. Primeira Reis, no capítulo 8. 1 Reis 8, no verso 46. No verso 46. Diz assim: quando pecarem contra ti, pois, está entre parênteses, pois não há homem que não peque, está entre parênteses, né? Entre parênteses, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares com ele e os entregares na mão do inimigo, de modo que os levem ao cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja. Então você está vendo aqui? Não há quem não peque. A nossa condição é condição de pecado. 2 Crônica. Vamos ver aqui, 2 Crônica. 2 Crônica. Segunda Crônica, no capítulo, vamos ver, capítulo 6. 6:36. 2 Crônica 6:36. Diz assim: quando pecarem contra ti, a mesma palavra, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem e levarem em cativeiro para alguma terra remota e vizinha. Você está vendo a mesma palavra? Agora vamos em 1 João, capítulo 1, 1 João. Nós já lemos, mas vamos ler de novo, testificando a palavra com um pouco aqui, um pouco ali. 1 João, no capítulo 1, no verso 8 ao 10, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Então você que está ensinando que nós não temos pecado, você está se enganando a si mesmo. O seu ensino é mentiroso. E você não conhece a verdade ainda. Diz aqui, ó: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos
né? E nós não e em nós não há verdade, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, foi o caso do publicano, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Então, se alguém ensina que não pecamos, se alguém ensina que não pecamos, você está ensinando que Deus é mentiroso. Fazemo-lo está se referindo ao Criador. Fazemo-lo o Criador mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Você está entendendo, abençoado? Então, temos que ter paciência com o nosso próximo, né? Temos que ter paciência e saber que todos nós erramos. Agora vamos em Tiago, já estamos terminando essa série. Tiago, só vou citar mais alguns versos. Tiago, capítulo 3, vamos ler novamente, Tiago 3, né? Tiago 3. Tiago, capítulo 3, no verso 2. Tiago 3, 2. Diz aqui, ó. Vamos ler do Tiago, capítulo 3, no verso 1 em diante. Diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, aqueles que ensinam, né? Porque todos tropeçamos em alguma coisa, todos erramos. Se alguém não tropeça em palavra, se alguém não erra em relação à palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear o seu corpo, para dominar o seu corpo. Então, tá vendo aí, abençoados? Vamos agora em Provérbio, para nós fecharmos, Provérbios capítulo 20. Provérbio 20, para nós fecharmos este entendimento. Provérbio 20. Nós vamos fechar essa série, né? Provérbio 20, no verso 9. Provérbio 20, verso 9. Diz assim: quem poderá dizer, purifiquei meu coração, limpo estou do meu pecado. Quem é que pode dizer isso? Quem é de nós que pode dizer? Quem está neste corpo e pode dizer: purifiquei meu coração. Eu fui para a igreja, eu purifiquei meu coração, não tenho mais pecado. Eu participei de um culto maravilhoso, purifiquei meu coração, não tenho mais pecado. Eu não cometo mais pecado. Quem é que pode dizer isso? Ninguém. Porque nós vamos voltar a tropeçar, seja em pensamentos, em atitudes, e às vezes, amado, nós não só na nossa prática não, mas na nossa omissão é que nós cometemos mais pecado, quando nos tornamos omissos, quando deixamos de fazer, deixamos de anunciar a palavra para uma pessoa necessitada, deixamos de ajudar uma pessoa necessitada, deixamos de tomar atitude para salvar uma pessoa. Um pensamento mau, um pensamento precipitado contra alguém, isso tudo é pecado da natureza da carne. Então, para fechar agora, vamos fechar agora em Gálatas, capítulo 5, ou capítulo 6, Gálatas, capítulo 6, porque eu estou lutando aqui contra o vento, tá? Tá muito calor e o irmão Paulo está lutando aqui contra o vento. E o vento sopra de um lado, o irmão Paulo do outro, lutando com as folhas aqui. Gálatas 6, no verso 8 e 9. Gálatas 6, no verso 8 e 9. Diz assim: olha o que Paulo diz aqui, ó. Vamos ler do verso 7. Gálatas 6, verso 7 ao 9. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Semear onde? Pela vida do corpo, nesta vida, e ele vai estar semeando também no mundo espiritual, as atitudes, né? Porque a fé, ela é manifesta pelas obras. Diz aqui, verso 8, porque o que semeia
na sua carne, atitude carnal, ó, o homem maligno, o homem que age com atitude carnal, é isso que tem que ser ensinado dentro dos templos, das chamadas igrejas, né, dos templos aí, é isso que tem que ser ensinado, educar a alma. O que semeia na carne com atitude carnal, da carne ceifará corrupção. Você vai colher a consequência, corrupção na carne. Você vai ser infeliz, separado de Deus. É isso que está dizendo. Mas o que semeia no Espírito, com letra maiúscula, que é no poder de Deus, sobre a palavra de Deus, ceifará a vida eterna. Então a sua alma vai estar com Deus, ela vai ser transladada na virada desta vida para outra. Ela vai ser transladada, né, na passagem desta vida para outra, ela vai ser transladada para estar com Deus, com o Criador diretamente. Mas o que semeia na carne vai colher corrupção, vai ter que ser purificado pelo fogo. Então, abençoado, nós, o canal Luzes da Graça, ficamos por aqui com essa série, dizendo que é um pouco aqui, um pouco ali. Esperamos que você tenha tirado um bom proveito desse estudo. Paz seja dado a todos. Vamos para a próxima parte, tá? Paz seja dado.